Nesse novo anime, o protagonista se chama Chihiro. A magia é chamada de Genryoko, os portadores de habilidades especiais desse mundo se chamam magos. Então por que o anime se chama Kagurabachi? Nesse vídeo você vai entender por que esse pode ser o nome da katana mágica presenteada pelo lendário ferreiro Kunishige ao seu filho Chihiro, a sétima espada. Na cultura japonesa, mais especificamente no shintoísmo, a dança Kagura é uma das cerimônias ritualísticas que tem o propósito de tocar o divino, de conectar o humano aos deuses. Fazem parte dele as roupas, a decoração, os instrumentos musicais e até a própria música. Mas principalmente, para nossa análise aqui, os objetos cerimoniais. Entre eles existe um recipiente, uma tigela. O propósito dela é o de realizar ofertas às divindades. Ela geralmente contém algo dentro para a oferenda. É adornada, considerando especialmente cuidadosamente a escolha das cores, e pode ser carregada na própria dança. Essa tigela não tem um nome específico, porém, se a gente olhar para o nome Kagurabachi, a gente vê a composição de duas palavras em uma só. Kagura, que é a dança cerimonial, e Hachi, que pode ser pronunciado como bate, e tem o significado de recipiente. No caso, a tigela que a gente está falando aqui. Já começou a perceber uma semelhança? Até agora, o nome da katana empunhada por Chihiro ainda não foi apresentado. Mas repara nos detalhes, os movimentos que Chihiro realiza quando luta com essa katana. A estilização dos golpes mais parece com pinceladas de sumie. Os peixes dourados e os nomes deles são simplesmente cores. Aka, vermelho, Kuro, preto e Nishiki, que mais significaria brocado, ou seja, são elementos artísticos. Além do mais, essa katana é uma espada mágica, que diferente das outras, é recipiente de poderes e habilidades inatas. E talvez o mais importante, ao desferir suas técnicas, Chihiro enuncia Enten. Essa palavra significa, na sua etimologia, uma cerimônia de exibição, um evento, uma apresentação ou uma celebração formal, geralmente envolvendo a música, dança ou outra forma de arte. E o que melhor para representar isso do que a própria dança Kagura? É como se o Chihiro estivesse enunciando ao falar Enten que a dança vai começar. Qualquer semelhança com Kimetsu não é pura coincidência. Mas ainda se tratando da realidade, existe um outro tipo de Kagura chamado Kagura Yudate, onde curiosamente existe uma espécie de pote que fica com água fervente dentro dela e acredita-se que aquela água misturada com sal e com outros elementos ali sagrados possui o poder de abençoar as pessoas ao redor. E a sacerdotisa que geralmente realiza a dança mergulha essas plantas dentro da água e realizando movimentos cerimoniais, ela espalha essa água no ar que se torna uma espécie de chuva deixando rastros por onde passa. O quanto mais isso poderia ser semelhante aos efeitos artísticos que a espada causa quando Chihiro desfere os seus golpes. E é então levando tudo isso em conta que a gente percebe todo o simbolismo contido nessa que é a sétima espada mágica. Ela representa a arte da dança Kagura, que é o combate no mangá, carrega o divino, no caso, a espada contém a Genryoko, e através de ornamentos artísticos, que são as cores, ela realiza ou ela desfere os seus golpes. A gente tem todos os elementos necessários para fazer a relação. Mas se fossem somente habilidades e movimentos, não seria o suficiente para fazer essa katana carregar o nome de toda a obra nas costas. Existe também o sentido significativo e emocional que direciona a narrativa de todo o mangá. Para isso fazer sentido, vamos observar alguns dos significados das cores no Japão. Aka, o vermelho, simboliza a paixão, a alegria e a determinação, que no caso Chihiro tem ou tinha em relação ao pai. Kuro, preto, simboliza a morte, vingança e o luto. Nishiki, o ornamentado, não é uma cor, é justamente algo indefinido e representa a mistura das emoções e características que definem o estado em que nosso personagem se encontra. Agora observemos a história do mangá até aqui. Chihiro tinha uma relação alegre com seu pai. Aí está o vermelho, Aka. Ele perde seu pai, que foi brutalmente assassinado, preto, Kuro. E hoje, Chihiro busca vingança e se encontra num estado caótico entre a busca por derramar sangue, a tristeza do luto, mas especialmente ao conviver com uma pequena criança inocente, encontra ainda resquícios de empatia, de pureza
e esperança de dias de paz. Aí nós temos branco, preto e vermelho, formando Nishiki. Essas 3 cores interpoladas formam o terceiro peixe que vive na espada. E isso representa o estado emocional atual do protagonista, que vive no conflito entre essas emoções. Mas apesar de tudo, não vamos nos enganar. Kagurabachi ainda é uma história sobre vingança. O que nos leva de volta à questão do significado do nome, que num jogo de palavras a gente encontra mais uma vez a palavra bachi, e essa sim, sozinha, tem o significado de vingança. E agora sim, com esse novo sentido à espada, a gente tem tudo que é necessário para forjar o caráter do nosso protagonista. Porque assim como as palavras que o pai do Chihiro deixou como legado, as espadas, apesar de qualquer história, elas servem unicamente para matar. No entanto, algumas pessoas podem escolher utilizá-la para fazer isso de maneira egoísta, buscando vingança, enquanto outras escolhem usar o poder da espada para proteger aqueles que amam. Com essas palavras em mente, e com a espada deixada pelo seu pai, Chihiro parte em busca das 6 espadas mágicas que foram roubadas, de modo a punir as pessoas que estão utilizando elas de maneira indigna, sendo que, na verdade, em algum momento da jornada dele, a pessoa que ele vai ter que enfrentar é ele próprio, que em algum momento vai ter que decidir de uma vez por todas se vai utilizar a sua katana em busca de vingança ou de proteger aqueles que estão ao seu lado. E justamente por carregar o dilema desses 2 destinos e desses 2 significados, é que essa katana não poderia ter outro nome melhor, senão Kagurabachi. Gostou do vídeo? Então deixa um like, que isso vai alegrar a gente demais. Assim como a gente prometeu, a gente está adaptando o canal aqui e agora vamos trazer permanentemente, todas as semanas, a análise dos capítulos de Kagurabachi. Além também de teorias, notícias e tudo mais que for relacionado à obra. Inclusive, a gente já fez um resumão aqui dos capítulos 1 até o 5 que você pode acessar no card aqui do lado. Então, se você já virou fã desse mangá, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube avisar você toda vez que a gente te trouxer alguma novidade sobre essa que pode ser a sua nova história favorita. Valeu, pessoal, obrigado por tudo e até o próximo vídeo.